Hoje a gente vai conversar mais profundamente sobre a dermatite de contato. Você vai entender aqui nesse vídeo a principal causa por trás da doença, principalmente a causa emocional e biológica, sob a ótica da medicina integrativa, uma outra visão diferente da medicina tradicional, de acordo com os estudos do Dr. Hammer, pai da medicina germânica, que é um dos principais pilares da metodologia Seven Healings, que é a principal ferramenta que eu utilizo nos meus atendimentos. Então, se você conhece alguém que tem dermatite de contato, ou até mesmo se você, essa pessoa, sofre com a dermatite de contato, fica aqui até o final do vídeo, porque você vai entender qual que é a real causa, o que tem por trás da doença. Eu vou te explicar aqui hoje mais profundamente nesse vídeo. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Silveira, terapeuta integrativa e especialista na Seven Healings e Nova Medicina Germânica no Brasil. Também sou bióloga formada pela Unicamp e trago aqui nas minhas redes direcionamento de saúde integral. Como eu falei para você, é um foco diferente da medicina tradicional, onde eu considero o corpo como sendo indivisível, a conexão entre corpo, mente e emoção e o poder de autocura. O que tem por trás das doenças, a gente aborda muito essa visão integral, porque não tem como a gente separar o corpo da mente e das emoções. As suas emoções, elas vão guiar, nortear toda a sua vida e toda a sua saúde. É importante a gente trazer esse foco aqui quando a gente fala de doenças físicas ou emocionais, porque mais de 90% das doenças têm como causa comprovada uma emoção específica. E hoje você vai entender aqui o que tem por trás da dermatite de contato. Quando a gente pega sob a ótica da medicina tradicional, o que a medicina tradicional fala? A dermatite de contato seria uma doença de pele causada por uma determinada substância que, quando você entra em contato com essa substância irritante, o seu corpo ele vai manifestar erupções, vai manifestar feridas na sua pele. E a medicina tradicional, ela considera que essa alergia é causada pela substância que você entra em contato. Mas a gente vai entender aqui mais profundamente que existem outras questões mais profundas que estão envolvidas. O que é importante eu trazer aqui primeiro para que você compreenda? Todas as doenças, sejam físicas ou emocionais, existe também um componente emocional por trás. Cada parte do seu corpo vai responder a uma emoção específica. Já aconteceu, por exemplo, de você lembrar de algum trauma emocional que você vivenciou, alguma coisa que você vivenciou lá atrás, mas que você ainda não conseguiu lidar? E quando você relembra esse estresse, quando você relembra esse trauma, você começa a sentir um embrulho no seu estômago, um enjoo, às vezes dá uma dor de cabeça, ou vem a emoção como se você estivesse vivendo ali um momento. Isso acontece porque o nosso corpo é regido pelas nossas emoções. E ele arquiva, ele guarda todas as suas memórias, todas as situações que você vivencia, tanto boas quanto ruins. O seu corpo ele vai armazenando. E quando esses conflitos, essas memórias, elas são muito intensas e sobrecarregam o seu corpo, são memórias que são negativas, ou quando acontece algo muito intenso, um trauma muito intenso, como um falecimento, alguma questão em que você se sente atacada, algum processo de desproteção, alguma situação de impotência que te gerou raiva, que te gerou muito medo, às vezes um assalto, um falecimento, um acidente que você tem quando você perde alguém da sua família, traumas inesperados e impactantes, tudo isso o corpo vai guardar. Ele arquiva esse print dessa situação desagradável, desse trauma, fica guardadinho nas suas células, fica marcado como se fosse ali uma tatuagem. E o seu corpo ele não esquece isso. E se isso não foi 100% resolvido, o que vai acontecer? O seu corpo vai começar a disparar gatilhos em forma de sintomas, em forma de emoções, em forma de lembranças. Por quê? O corpo ele vai armazenar esses conflitos e eles precisam ser resolvidos. O seu corpo precisa, de alguma forma, resolver esses conflitos. E quando o seu corpo não consegue resolver, vem ali um sintoma, às vezes de forma cíclica, que você não consegue se libertar, mas é porque o seu corpo ainda não conseguiu solucionar essa causa, desativar esse registro agressor por completo. E no caso aqui, quando a gente fala de problemas de pele, qual que é o registro, qual que é o trauma emocional por trás envolvido? Existem conflitos principalmente de separações. A nossa pele
ela é responsável pela conexão humana, pelo acolhimento e também pela proteção. É com a sua pele que você vai abraçar, sentir o toque de quem você ama, e é com a sua pele que você também vai atacar e afastar quem você não quer perto de você. A sua pele, quando você vivencia conflitos, onde você se sente sem acolhimento, quando você passa às vezes por uma separação, um falecimento, a sua pele pode responder com feridas. Ou até mesmo quando você passa por situações de conflitos, muita briga, discussões com família, às vezes com pessoas, a sua pele também pode responder. E também quando você passa por situações onde você se sente atacada, quando você se sente desprotegida, sem acolhimento emocional, sensação de eu estou sem proteção, a sua pele também pode manifestar feridas. Então aqui a gente está falando de forma mais geral, por trás dos problemas de pele, existem esses conflitos emocionais. E quando a gente fala aqui em dermatite de contato, o que é importante você compreender? Quando você compreende isso, quando você se abre a essa nova percepção, tudo muda. Por trás da dermatite de contato, não é que a alergia em si, o problema em si, não é a substância que você entra em contato. Por exemplo, muito comum pessoas que têm alergia a detergente, a um cosmético específico, alergia às vezes ao sol, a pessoa entra em contato com o sol e começa a ficar com a pele inteira cheia de coceira, de ferida. Alergia a algum metal, às vezes não pode usar determinado tipo de metal, a pessoa só pode usar ouro, ou às vezes inflama a pele quando entra em contato com alguma substância específica. O problema em si não é aquela substância específica. O que acontece? Quando você vivencia um trauma impactante, uma situação desagradável, o seu corpo ele vai registrar essa cena, ele vai registrar esse momento em todos os detalhes. Lembra que eu falei para você que tudo que você vive na sua vida, o seu corpo vai registrando. E que por trás dos problemas de pele existem, de modo geral, conflitos de separações, de rupturas ou de discussões, de brigas com pessoas. Quando você vivencia uma situação impactante, um trauma, um estresse inesperado, o seu corpo ele vai gravar tudo o que tem no ambiente. Por exemplo, vamos supor que você está em um momento lavando louça, conversando com a sua mãe, e aí, em determinado momento, toca o telefone e a sua mãe recebe a notícia que o seu irmão faleceu em um acidente. E você está lá, lavando louça com detergente. Quando a sua mãe desliga o telefone e conta para você que o seu irmão passou por um acidente e ele faleceu, o seu corpo ele vai registrar aquele momento. Ele vai registrar as pessoas, o horário, o que tem no ambiente, o cheiro, os produtos de limpeza, tudo que você está usando naquele momento, o seu corpo ele vai gravar. E aí depois que você passa por esse estresse emocional, por esse trauma, que você recebeu essa notícia, dando um exemplo aqui para você, o seu corpo a partir de então pode começar a reagir toda vez que você entrar em contato com o detergente. E aí depois dessa situação, o seu corpo, toda vez que ele relembra, toda vez que ele entra em contato com o detergente, isso vai reativar esse estresse. Nós chamamos isso de trilho de conflito. O seu corpo, a substância, no caso aqui desse exemplo, o detergente, ele vai relembrar o seu corpo desse trauma emocional e toda vez que você entrar em contato com a substância, a sua pele vai reagir. Só que antes desse evento impactante, inesperado, de você receber essa notícia do falecimento do seu irmão, enquanto você lavava a louça, você não tinha nenhum problema com detergente. E aí, depois disso, o seu corpo começa a manifestar. E tudo que eu estou trazendo aqui para você, tudo isso é inconsciente. Você não precisa pensar, o seu corpo funciona assim, automaticamente ele vai ter esses registros. Então percebem, por esse exemplo que eu trouxe aqui, que o problema em si, a causa em si não é o detergente, e sim o conflito, o trauma emocional que está relacionado, que o seu corpo gravou e acabou relacionando o detergente a esse conflito emocional. A mesma coisa, por exemplo, acontece com pessoas às vezes que saem no sol e começam a reagir à pele. Muito comum, por exemplo, a pessoa ter passado por uma grande discussão em um ambiente em que o sol estava presente. Às vezes um conflito na praia, onde o namorado virou para ela e falou que queria separação.
por exemplo, já seria aqui um exemplo onde o Sol poderia ser relacionado aqui, o ambiente, o Sol, a esse conflito de separação. E a partir dessa vivência, desse trauma, toda vez que você vai para o Sol, o seu corpo inconscientemente vai relembrar esse trauma da separação e vai manifestar feridas na sua pele. Vou trazer aqui para você um exemplo real, um caso real que eu atendi de uma paciente recentemente, que tinha, porque ela já está praticamente ali curada, a gente está em processo terapêutico, mas ela tinha o diagnóstico de dermatite de contato. E toda vez que ela entrava em contato com metal, com cinto, a pele dela respondia com escoriações, com lesões e muita coceira, muita ferida. E aí o que a gente descobriu em processo terapêutico? Tudo isso eu faço com o auxílio da própria técnica terapêutica, que envolve vários estudos, muita ciência por trás. A gente chegou em alguns momentos da infância em que essa paciente, ela brigava muito com a mãe, tinha vários tipos de conflitos com a mãe, onde a mãe batia muito nela. E ela batia com cinta de metal. E o que aconteceu aqui? Na fase adulta, em determinado momento, toda vez que essa paciente começou a usar cinto de metal, o corpo dela relembrava esse estresse. E isso é inconsciente. O corpo dela relembrava esse estresse, desses conflitos com a mãe, dos momentos na infância em que ela batia nessa criança. E aí o corpo respondia toda vez que entrava em contato com o cinto. Percebem que o problema não é o cinto, e sim a memória que esse cinto, que essa substância carrega, no caso envolvendo todos esses conflitos com a mãe. E aí, quando em consulta a gente tratou essa causa, identifiquei com essa paciente essa causa, e a gente tratou essa raiz, o corpo dela entendeu que esse conflito já tinha passado, que já tinha sido solucionado, e a partir de então, o corpo dessa paciente não reage mais ao metal. Percebem aqui como é importante a gente analisar profundamente a sua história de vida e tratar a fundo os conflitos emocionais para que você consiga de fato melhorar? Essa paciente hoje está super bem, a gente está finalizando o tratamento dela, ela já não reage mais à substância, ela está no finalzinho, concluindo o processo de autocura e ela está super bem hoje. A mesma coisa também acontece com processos de alergias alimentares. Eu tenho vários casos aqui para trazer para vocês, que eu vou compartilhar aqui no nosso próximo vídeo, então fiquem de olho que eu vou trazer aqui vários casos de alergia à lactose, intolerância alimentar, alergia a glúten. Eu vou trazer aqui para vocês a explicação biológica e emocional por trás e trazer exemplos aqui para que vocês compreendam. Eu quero saber aqui se você gostou desse vídeo, se você está passando por isso, se fez sentido para você. Mesmo que você tenha dermatite de contato e não consiga se lembrar do que pode ter acontecido, do trauma que pode envolver a substância que você tem alergia, não tem problema, porque isso acontece mesmo, porque são memórias inconscientes, nós não conseguimos nos lembrar conscientemente de tudo que acontece na nossa vida. E é por isso que você precisa da ferramenta certa. Buscar ajuda profissional para que no processo terapêutico a gente identifique esses conflitos, essas memórias relacionadas à substância que você hoje tem alergia. Eu espero muito que esse vídeo tenha te dado clareza. Aproveite e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que mais pessoas tenham a consciência da verdadeira causa por trás das doenças e também do seu poder de autocura. E para você que chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu tenho um convite para te fazer. Aproveita e começa também a me seguir lá no meu perfil do meu Instagram, porque diariamente eu trago direcionamentos de saúde integral e como você pode eliminar as suas feridas físicas e emocionais sem uso de medicação. Vai ser um prazer te ter também lá comigo. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.